Horto Ostinato, um podcast de José Rui Rocha, com música original de José Miguel Costa. Olá, bem-vindos ao 7º e último número da primeira série de Horto Ostinato. Hoje derrubamos o edifício comum a cada um dos anteriores episódios para cumprirmos uma conversa a dois. Eu, José Rui, e o José Miguel Costa. Miguel, olá. Olá, Rui. Ia dizer bem-vindo, mas não é bem assim, não é? Porque tu estás em casa, o Horto Ostinato foi um tempo de criação também para ti, és um dos pais fundadores deste podcast, digamos assim. Talvez irmão, não tanto pai. Acho sim, mas com uma responsabilidade grande. Diz-nos, que aventura é que foi esta? Que desafios encontraste nesta experiência de dialogar através da música, ao piano, com a partilha de um pequeno ensaio? O que é que te marcou mais ao longo deste período? Com que tema sentiste mais afinidade? E, por outro lado, qual foi aquele que, de alguma forma, foi mais difícil de tratar, não é? São muitas perguntas de uma só vez, mas toma o teu tempo. Certo. Que desafio é este? Que aventura é esta? Portanto, é uma aventura que já tem alguns meses. Tem sido uma aventura por mês, um desafio por mês, uma leitura do teu ensaio e o paralelo, a obra paralelo, seja em livro ou cinema ou fotografia, portanto, outra arte paralela e evidentemente que é um desafio tentar fazer a música dialogar com esse espaço artístico, não é? Tanto a nível do pensamento, que é de onde parte sobretudo o Horto Ostinato, e a nível da expressão artística, que é para onde ele dialoga, quer mais a nível visual, quer a nível musical, que está mais a meu cargo. É sempre um desafio porque entramos na área de interpelação, de interrogação, da tradução, às vezes, de ideias para diferentes mundos artísticos, no meu caso para a música, e de uma forma que é muito específica. Não é música criada, pensada ao pormenor, não é simplesmente música interpretada, é música improvisada. Portanto, há aqui um lado espontâneo que surge, evidentemente, com a carga que eu trago às costas. Não há que lhe fazer. Se fosse outra pessoa, ia fazer outras leituras diferentes, mais ricas ou menos ricas. Também isso agora não interessa. Interessa é realmente os diálogos que se criam entre umas coisas e outras, e sobretudo esse parece-me que é o grande desafio a nível artístico. No fundo, quando eu questionava o que é que de alguma maneira te marcou mais, é se houve algum que tu encontraste imediatamente, se calhar, ferramentas para dialogarmos, ou outro que te foi mais difícil, que houve algum tipo de, não falo em bloqueio, mas uma dificuldade, se calhar, em encontrar pontos, não necessariamente de convergência, mas de diálogo, não é? Até, se calhar, de conflito mesmo. Eventualmente. Todos foram difíceis. E todos foram fáceis a partir do momento que a gente descobre aquilo que quer fazer. Particularmente difíceis e eventualmente aquele jogo que não foi o último, foi o penúltimo, que tratava a sério sobre o silêncio e tinha a referência aqui com um livro de Isis Lamelas. Foi particularmente difícil e a resposta foi excessivamente simples. Se calhar não excessivamente simples, mas às vezes é mesmo isso.
nestes casos, porque há o lado da improvisação na música, que eu tento que seja com o máximo de dose artística e não simplesmente uma coisa aleatória. E para chegar a esse momento da improvisação, eu já tenho que estar bem lido, tenho que ou passar pelo livro, ou passar pelas imagens, ou passar pelo filme. Tenho que me fazer entrar dentro desses mundos e depois deixar a música correr. Evidentemente que tenho que ter alguma ideia. Às vezes posso entrar assim um bocadinho às cegas numa primeira experiência, mas acho que nenhuma delas foi assim à primeira experiência. Talvez esse fosse o lado mais difícil, é esse, é chegar ao ponto da expressão musical daquilo, é isto. Depois a forma é que é diferente, porque se calhar se fosse algo composto ia ser diferente, seguramente ia ser diferente. Na forma, como é improvisado, tem um certo lado espontâneo, uns poderão apreciar mais, outros poderão apreciar menos, mas pronto, é algo com que eu me identifico bastante e pronto, é particularmente uma área de estudo para mim, portanto... Muito bem. Eu relativamente a esse improviso que referes, como uma das poucas pessoas que nos escuta, e já lá vamos, eu comentava o seguinte, eu achei extraordinário, quase numa convergência entre verticalidade, que se possa pensar num sentido de comportamento, e de horizontalidade, de errância de percurso, que não é necessariamente cada vez mais lento, pode ser, não é? Mas é necessariamente cada vez mais longe no sentido de ver e de ponderação daquilo que dizias de trazer às costas. E eu li um bocadinho dessa maneira e achei que foi delicioso, mas perigoso. Como de resto, se calhar, qualquer um dos episódios e dos ensaios. São densos e essa música eu acho extremamente densa, apesar de ser um bocadinho assim. Muito bem. Miguel, este último episódio, se por um lado guarda um forte caráter de avaliação, de percurso, não é? É também uma oportunidade para auscultarmos a tua música. Convém dizer, de forma sucinta, que o José Miguel é licenciado em piano pela Universidade de Aveiro e mestre em ensino de música também pela mesma instituição. Recebeu em 2012 o Prémio Caixa Geral de Depósitos pelo mérito alcançado na conclusão da licenciatura em música e frequenta atualmente a licenciatura em composição da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Porto. Exerce atividade na Academia José Atalaia, em Fave, como pianista acompanhador, e leciona também a disciplina de improvisação e acompanhamento. Em 2018 participou nos cursos de verão de Darmstadt. Miguel, perdoa-me, eu tenho tendência para perguntas longuíssimas e emaranhadas umas nas outras, e sou muito mau entrevistador. Estes improvisos que foste criando ao longo da primeira série do Ortostinato, eu arrisco dizê-lo, e fui falando isso há pouco, naquela chega que dei acerca de um em particular, são polissémicos, uma via aberta ao sentido. Talvez possamos falar de fissura e instabilidade, de densidade e ao mesmo tempo de leveza. Eu encontro contemplação e mistério. Podemos também falar de acaso, de ausência e de desencontro até. Eu lanço 3 prováveis. Eu falho de todo nesta leitura. Isto acontece por se tratar de um improviso ou, pelo contrário, é recorrente na tua composição. Ora, a minha postura na música sempre foi bastante eclética, desde sempre. Curiosamente, o senhor morreu há pouco tempo, o Eurico Augusto Cebola. Eu comecei com os livros dele. Pronto. Quando a gente é pequena, o nosso mundo é aquele que nos dão. E depois, à medida que a gente vai crescendo, vai conhecendo novas coisas e vai chegando à conclusão que o mundo nunca mais acaba. Mas eu sempre me recusei a afunilar-me numa determinada linguagem ou de estar unicamente só num determinado ambiente. E embora tenha feito os meus estudos a nível da música clássica e efetivamente essa é a minha casa musical, mas sempre experimentei outros estilos. Tenho algumas incursões um bocadinho mais autodidatas no jazz, eventualmente no rock. Agora também estou
na composição, no estudo da composição, que é sempre, como é que eu ia dizer, a gente não se torna compositor porque tem um canudo, mas vai entrando no espírito do compositor, e isso aconteceu nos últimos tempos. Eventualmente isso nota-se nos improvisos. Curiosamente, é diferente a maneira como eu escrevo música do que como improviso, porque quando a gente improvisa traz tudo à flor da pele. E se calhar eventualmente podemos falar disso um bocadinho mais à frente. É uma forma de arte relativamente específica, porque não é compor, não é estarmos sentados e pensarmos tranquilamente, ou não tranquilamente, mas pensarmos e planearmos e programarmos todo o discurso musical para que respeite alguma ordem, alguma ideia. A improvisação é um misto entre a capacidade do músico de dominar um instrumento, daquilo que consegue fazer musicalmente, com toda a bagagem de linguagem musical que pode trazer atrás. Necessariamente, quer dizer, pode não ser necessariamente, eu podia-me ater a um determinado estilo quando estou a improvisar, mas nestes casos aqui, eu quase como assim, não é sinto a necessidade, mas sinto perfeita liberdade para fazer de tudo um pouco. E houve alguns casos em que misturei algumas linguagens, propositadamente, mas porque é possível, e se calhar porque é uma improvisação. Se fosse uma composição, não me deixavam fazer. Não me deixavam no sentido de isto não tem coerência interna. Mas como é uma improvisação, é um ato espontâneo, é um ato vulcânico, sei lá. Vem tudo à superfície de uma forma às vezes não tão controlável. Isso tem o seu lado expressivo, tem o seu lado artístico que não tem uma composição. E evidentemente que encontras de tudo nestas improvisações. É normal. E tem que ser assim, senão não perde o caráter da improvisação. Eu procuro precisamente isso. Evidentemente que falas aqui em contemplação e mistério, isso depois tem a ver comigo. Eu se calhar sou mais contemplativo, não digo misterioso, porque se calhar não tenho sido muito misterioso, mas mais contemplativo do que esquizofrénico. E daí se calhar isso ressalta no panorama geral. Falavas numa diferença, não é? Estavas a estabelecer aí uma espécie de linha divisória entre a parte de composição e de improviso. Mas eu pergunto então, se calhar de outra maneira. Quando tu estás num trabalho de composição, tu partes de uma experiência de improviso, ou seja, tu costumas tatear primeiro as ideias, os conceitos, ou vais de imediato para a escrita? Ou seja, o teu trabalho é em caminho, cheio de surpresas, ou é a anotação de uma reflexão terminada? Olha, eu gosto de trabalhar com os extremos. Aliás, fascinam-me os extremos a nível desta postura musical. Normalmente, quando componho, sou extremamente formalista. Tento controlar tudo como se fosse Deus, equacionar todas as proporções. E isso é o lado do compositor, é o lado daquela pessoa que programa, planeia tudo com antecedência e quer que as coisas funcionem com uma lógica inexorável. Mas também gosto do outro extremo. O outro extremo, se um é pensar e depois escrever e depois tocar, o outro é quase tocar e depois pensar. São atos de criação artística opostos, mas que acabam por se complementar. Se eu pensar que vou improvisar, não vou improvisar a partir do nada, evidentemente que nós não somos uma página em branco, mas eu posso fazer o exercício mental de desligar o controlo prévio daquilo que estou a tocar. E é aí que nascem as surpresas. E pronto. E são dois extremos que eu gosto de trabalhar. Tanto faço um como faço o outro. Normalmente, quando as coisas começam a fluir, os dois misturam-se. Não há que lhe fazer. E as minhas improvisações são um bocadinho isso. É sempre perceber se é preciso tender mais para uma ou para outra.
e sobretudo deixar que as coisas fluam com ambas as perspectivas. Isso é o dia-a-dia. É o dia-a-dia, sim. Depois as coisas dialogam. Mas eu gosto de dominar os extremos. Dominar, ou pelo menos trabalhar para eles. Perceber como é que eles funcionam. Porque depois... eu não sei, eu tenho esta ligação com a música, com este lado espontâneo da música, mas procuro que quando acontece tenha um lado artístico minimamente forte. E para isso acontecer, pronto, o conceito de improvisação aqui parece que estou a deturpar um bocadinho, não é? O conceito mais genérico é tocar e, bom, sai o que sair. A maneira como eu vejo é uma síntese destas duas posturas. É ser capaz de ser espontâneo, estar no momento de flow que possa ser... que nos possa fazer conseguir abstrair e transportar para outro mundo, mas ao mesmo tempo ter quase no subconsciente uma capacidade instintiva de organização musical. Claro. Pronto. E isso, pronto, vai com a experiência e com o trabalho. E eu acho que, no fundo, o improvisador é isso. Relativamente, tu falavas há pouco que ninguém parte em branco, não é? Vou-te colocar esta questão, um bocadinho longa para variar, mas se calhar confrontante com outro tipo de universo de criação que talvez te coloque, não um problema, mas outras luzes com essa perspectiva, ou nessa perspectiva. De onde é que parte o teu trabalho? Eu pergunto de onde, supondo que seja labiríntico e arriscado dizer para onde. Não é? Ramos Rosa afirmou que, inicialmente, o poema é carência, vazio, ausência. Tudo está simplesmente por fazer, por ser, por se criar. Blanchot dizia isso de outro modo, que o poema nunca está presente, está sempre aquém ou além. Escapa-nos porque é bem mais a nossa ausência do que a nossa presença. Por seu turno, Rauschenberg dizia que uma tela jamais se encontra vazia, que é um espelho do ar que guarda sombras, reflexos, poeiras. Como é que é mesmo, então? Fala-nos dessa gênese do teu criar, que estava já em caminho em resposta há pouco. Tu escutas o branco, esse vazio, enquanto habitação de sombras, reflexos e poeiras, digamos assim, antes de cada composição. Partes da urgência perante a carência, dispões-te à escuta do vazio para formar o que não tem forma, o sem forma. Como é? Eu gostava de ser tremendamente poético nessa resposta, mas acho que vou ser, se calhar, um misto, sobretudo prático. Às vezes, a música aparece como uma necessidade, como algo, uma necessidade de exprimir imediata, que é do género, parece-me tocar isto e sai alguma coisa. É assim às vezes na natureza, às vezes os vulcões disparam e ninguém sabe muito bem porquê, porque tem que disparar. Outras vezes há coisas que se formam, sei lá, o gelo forma-se devagarinho. Portanto, nem uma coisa nem outra, podem ser as duas. Mas, sobretudo, desde que eu comecei a ter aulas de piano, na altura a minha professora dizia-me, e depois eu fui incorporando ao longo do tempo, os anos vão passando, fui incorporando de maneira, se calhar, mais profunda. Então a minha professora, a professora Tatiana, dizia-me que o som nasce antes de tocar a tecla. Ok, pronto, tudo bem, a gente tem que imaginar o som, não sei o que mais. Ok, pronto, mas isto repete-se ano após ano. E uma pessoa depois passa uns anos sem pensar muito bem no assunto. Claro, temos que imaginar o som e tudo, mas na verdade eu encaro muito a música assim. A música, como é que eu ia dizer? A música começa antes do som. Antes do som fisicamente nascer, ele já existe, e nem digo se calhar bem na nossa cabeça. Ele pode existir no mundo imaginário, mas é como se, quando a gente fosse criar a música, estivéssemos a abrir um mundo diferente e entrar nele. E aí entra a mente, o corpo, tudo isso já tem que estar junto antes do som nascer. Se nós nos
predispusermos a esse momento, formos treinando cada vez a nossa mente e espírito para entrar nesse momento, a música começa a aparecer antes do som aparecer. Que é das coisas mais difíceis, ou seja, obriga se calhar a um tipo de maturação e de sensibilidade que não sei se virá, não necessariamente com trabalho, mas se calhar com o tempo. Também com trabalho, mas com o tempo. Sim. E pronto, isso pode acontecer, tem que acontecer quando estamos a trabalhar como intérpretes, como músico-intérprete. São ideias que me foram lançadas enquanto era pianista, não era tanto criador musical. Mas isso acontece precisamente também quando a gente tenta criar alguma coisa. Se tiver que partir de alguma ideia, de algo extra musical, eu tenho que entrar nessa ideia e depois há uma espécie de processo de musificação, pronto, algo do género. Inventa as palavras melhores do que eu. Transformar em música. Pronto. É um processo que eu não sei concretizar ao certo, mas acho que tem um bocadinho a ver com essa questão de ver a tela em branco como já não sendo em branco. Ela já tem ali qualquer coisa. Miguel, continuando, tu sabes, a leitura antiga não era um ato mudo. Aos olhos dos antigos, a metamorfose das letras escritas em som, voz, guardava uma espécie de feitiço inquietante. Justamente, Santo Agostinho, no livro 6º das suas Confissões, dá-nos disso conta por força do seu espanto com a inusitada leitura silenciosa do seu mestre, Aurélio Ambrósio, um dos 4 doutores da Igreja. Agostinho assombrou-se com a prática do bispo milanês e confessa-nos, quando lia, os olhos divagavam pelas páginas e o coração penetrava-lhes o sentido. Sempre o via ler em silêncio e nunca de outro modo, enquanto a voz e língua descansavam. Ora, era o século IV e o bispo de Milão encontrou nesse modo de ler um caminho para o seu aprimoramento espiritual. Tal decisão acabou por influenciar fortemente os seus seguidores. É precisamente a partir do século IV que a leitura interior ganha uma importância até então não tida, mormente nos circuitos eclesiásticos. Recuando ainda mais no tempo, por vezes, em situações dolorosas, de perda, alguém diante da sepultura de um amigo ou familiar, com medo de reviver essa dor, de evocar a morte, pedia a quem passasse, empresta-me a tua voz. Diz-me, a tua música falando, disposta ao diálogo, como temos vindo a falar, disposta à escuta, a tua música tem a consciência de se lançar nesse ato delicado e complexo de emprestar a voz e o espírito a outro? Ela é interrogativa, interpelativa, afirmativa? É tudo isso ou nada disso? Ora, a música, de uma forma simples, é também um ato de comunicação. E um ato de comunicação tem alguns intervenientes, não é? Eu posso tentar comunicar, posso transmitir a minha mensagem e está alguém do outro lado que a vai receber. Nem sempre as coisas batem certo. Aquilo que eu posso querer passar pode não chegar exatamente pode não ser interpretado da mesma forma que eu penso. Portanto, há aqui um caminho grande entre um início e um fim. Mas, no caso aqui dos nossos improvisos, eu acho que ela contém uma série de elementos que eventualmente não tem tanto a minha música composta, que se calhar é um pouco mais académica, um bocadinho mais a nível de estudo. Mas aqui acaba por ser, eu gosto de encarar a improvisação como se calhar quase como um ato político, no sentido de marcar alguma posição, de interpelar, de provocar, precisamente pela possibilidade de conjugação
de linguagens e de surpresas que podem acontecer a qualquer momento. Eu compreendo, mas também compreendo que ao dizer isso também não estás a dizer que o contrário não certo. É esse ato político, não é? Não de todos, serão os dois, eu compreendo isso. Aquilo que se calhar eu procurava era onde é que tu se calhar te dás mais ao diálogo, ou seja, se é que se pode fazer, se pode colocar a questão assim, não é? No improviso, tu sentes que é muito mais um solilóquio, é muito mais um monólogo, ou é o contrário, na tua obra de composição, enquanto reflexão, enquanto espaço de maturação, ou nada disso, volto a dizer. O que é mais fechado, o que é mais passível de estar disposto ao outro? De ir ao encontro do outro. E tu dir-me-ás as duas coisas, os dois trabalhos, não é? Mas não sei, o que é que tu achas que é mais fácil de receber? E porquê, se calhar também, por parte de quem escuta? Evidentemente, quando a gente pensa na música e faz a música, ter elementos que possam interpelar o outro são sempre pontos de comunicação. Se bem que eu próprio, tendencialmente, sou muito introspectivo. Muito destes excertos musicais que nós vamos ouvindo, em alguns pontos nem tanto, mas muitos deles é mais um ato reflexivo do que outra coisa. Há um ou dois que eles são muito interpelativos, eles são muito dialogantes, eles são sempre dialogantes, efetivamente. A minha postura é que às vezes pode ser mais introspectiva. Temos o caso do improviso que tivemos a falar agora no início, que entra assim um bocadinho mais pela onda da música conceptual. Mesmo no improviso deixei algumas citações, e isso necessariamente é dialogante, e inclusive citações com obras e coisas que não estavam propriamente no teu ensaio ou noutras obras, mas são pontos que a gente vai procurando, e eu acho que isso é um poder comunicacional grande. A música tem uma força importante hoje, pergunto-te eu, assim, de chofre, ou seja, é um instrumento completamente presente. Eu sinto, no trabalho musical que vou fazendo, às vezes até com crianças ou com outros grupos, que o ato musical instrumental, por exemplo, é uma espécie de suporte para a minha distração. Ou seja, se eu estiver calado, toda a gente está na expectativa do que vai acontecer. A partir do momento que começa a música, sim, podemos nos distrair e conversar. Eu tenho sentido isso com algumas crianças. Não sei se tu notas isso, se calhar o trabalho é diferente, é específico, mas eu tenho sentido isso. A música como um mero adereço de ambiente. E quando eu falo em diálogo, falo nesse sentido, ou seja, será que há uma proximidade ou um afastamento daquilo que tu fazes mediante as ferramentas ou a disponibilidade de escuta que se tem? Não estou preocupado com isso. Sim, claro, não é essa a questão, não é? Lanças aí outra questão que é é o sinal dos tempos, e eu posso contar assim um certo episódio. Nas minhas últimas aulas de cada período, se for possível, e normalmente é uma aula mais relaxada, sem objetivos de fazer algum trabalho de preparação para algo. Não, às vezes pode ser simplesmente uma aula mais diferente. E houve um período, uma aula, portanto, tento sempre trazer alguma coisa diferente para fazer os miúdos pensar. Eu trouxe uma mala para a aula. Ok, outra mala, trouxe uma mala. Ela é relativamente descaracterizada. Uma mala e uma saca. Ok, tinha umas coisas dentro. E eu fui perguntar, pus aquilo em cima da mesa. Então, quem adivinhar o que é que está aqui dentro recebe um bombom de Natal. Não sei, pode ser uma mala de póquer, pode ser uma mala com dinheiro. E pronto, houve uma menina que disse que era um leitor de discos de vinil. Ok, muito bem. E entramos aí numa outra onda. Tu falaste da música que está omnipresente, e de tão presente torna-se um adereço, torna-se
pouco importante, pouco relevante, pouco impactante, pouco transformante na vida das pessoas. E é um facto. A gente circula na rua, ouve música. Entra no elevador, ouve música. Liga à televisão, tem música. Entra no carro, ouve música. Música só para passar tempo. Só para existir assim um ambiente agradável e cheerful, para estarmos aqui todos no convívio um com o outro. E a música que se entende como arte sofreu um bocadinho com isso. Porque nós perdemos o ritual de ouvir música. Não é? Se calhar há 200 anos, para ouvir música, tínhamos que ir a um concerto, tínhamos que ter músicos. Os músicos preparavam-se, não era todos os dias que os tínhamos na cidade, e era um evento do ano. Ok? Depois houve a difusão musical pelos registros fonográficos, e ainda assim as pessoas tinham que parar um bocadinho a sua vida, retirar o disco de vinil, colocar o disco, ter cuidado a manusear as coisas, escolher a música que vão ouvir e parar um bocadinho para sentar. Isso é um ritual. Hoje em dia, a gente está no telemóvel, play, já está. E tudo é tão fácil, tão imediato, que, assim, à primeira vista, perdeu o seu valor. Nós não valorizamos, é demasiado, é rápido, é fugaz. Eu pergunto por esse sentido de fragmentação que nós vivemos. Se olharmos para a música ligeira que passa numa rádio, 2, 3 minutos. Portanto, nós não vamos ouvir uma sinfonia de Mahler. Ou seja, quando eu digo nós não vamos, é assim, não há tempo, no sentido de disponibilidade, de escuta para isso, quer dizer, é uma loucura. Eu lembro-me que tinha os meus 18, 19 anos e não era doente nenhum por causa disso, e eu ouvia CDs por si para o fim, de fio a pavio. A sério, eu decorei algumas obras e tenho referência de leitura de outros por causa disso. Não é? Ora, vamos ouvir a Paixão de São João, pronto. Vamos ouvir de São Mateus, que prefiro de todo. Estou ali quase 3 horas. Primeiro, eu era um miúdo, eu não tinha que fazer, não é? Mas podia ouvir aquilo. E é delicioso. Porque só assim é que tu, se calhar, também consegues perceber uma dimensão de corpo que existe e, se calhar, ir buscar outro tipo de leitura. Uma expressão que eu costumo usar, que é de uma gestualidade do sensível, que não se adquire com olá. Não pode ser, temos de conversar, querido. Mais do que uma vez, em muito tempo. Quer dizer, esse namoro musical, quase, essa paixão musical, que não existe, é tudo muito, como é que o flirt, não é? É muito curtir com a música. Eu curti um bocadinho com Beethoven. O que é que eu vi? É espetacular, curti muito com Beethoven. Mas se calhar se nos fôssemos sentar e chegarmos ao segundo movimento, ao segundo andamento, ao terceiro, ao quarto andamento, isso é muito tempo, o que é que eu faço? Porque eu acho que eu noto, quando falei dos miúdos, a responsabilidade não é deles, estamos a falar de crianças de 5 anos. Sem estarmos aqui com pedras, não é? E acusações. Mas um menino de 5 anos não vai criar as suas opções musicais, evidentemente. Portanto, essa indisponibilidade para estar 1 minuto em escuta está, enquanto é curioso o instrumento, uma guitarra portuguesa, ou uma flauta contralto, um fagote, o que for. Há uma curiosidade, toco, pronto, já conheci. No fundo é isso, porque é uma criança. Mas isso é recorrente porque vem de reflexo de outra postura. Mas vamos tentar não nos perder, se calhar, senão a nossa hora foge-nos, não é? E é precisamente aí que vamos cair agora, Miguel, se calhar, que é a expressão que eu usei, não é? Que é, chegou a hora de enfiar o gume carne dentro. Vamos lá. Há uns meses, no episódio 0, qual manifesto editorial, nós dissemos: o Ortostinato é um podcast que procura ser uma outra arca, que à semelhança do velho Noé, preserva o que não pode ser extinguido na grande arte da queda e do recomeço. Um abrigo para questões que se têm vindo a diluir por entre o insone dilúvio do mesmo. Partimos sem data de chegada e a passo de caracol, lentos, lentíssimos e cheios de dúvidas, nada angustiados com simetrias discursivas, jamais tergiversando o passado ou manipulando a história. Por aqui não se farão, dizíamos à altura, cirurgias estéticas à memória, nem à verdade. Não haverá pó de arroz por sobre o incómodo, nem medo de questionar o futuro. Por aqui, o complexo não será torturado até ser macio desinteresse e meiga indiferença, onde sossegam os espíritos com repulsa às arestas das pedras. Não sossegarão, dizíamos. Como é que tu avalias este podcast e, na tua perspectiva, e sem melindres, porque precisamos de o fazer nesse sentido, em que é que falhamos, se é que falhamos,
para não termos alcançado um número maior de ouvintes. Se bem que a quantidade não seja uma preocupação, não é? Muito menos uma medida de qualidade, nós precisamos que dialoguem connosco. O que é que pode ser transformado? Será que este afastamento, pergunto, este desencontro do ouvinte com o podcast se deve a algum problema de linguagem? E tenho de colocar as questões todas, não é? Nós estamos a olhar muito para longe ou demasiado para nós próprios? Temos coordenadas fora da órbita dos dias? Serão os nossos instrumentos arcaicos? Ou será que o ortostinato está condenado à mudez porque conscientemente demitido, e aqui refiro também isto porque é o que me parece da leitura que fomos fazendo também há pouco, de uma prática imediata e espetacular? Claro que isto não é um espetáculo. Não vai ser um espetáculo. Em primeiro lugar, temos que confiar sempre no nosso trabalho e perceber, claro, eu percebo que és-te pôr em relação com, e claro que em relação com que isso faz sentido. Eu também acredito que as rotinas trazem o seu espaço. Não é fazer uma vez, mas fazer muitas, tendo a certeza, pelo menos alguma, não temos de ter toda a certeza do mundo, que aquilo que se faz é interessante, é sólido, é lógico, é cativante, se calhar só para alguns. Porque hoje em dia nós estamos muito demitidos de pensar. Estamos muito demitidos de pensar. Também se calhar um bocadinho em relação com esse efeito do imediatismo. Pensar demora tempo, dá algum trabalho, às vezes causa incómodo. E leva-nos para territórios de conflito connosco próprios, não é? E repara, e transforma. Tu tens sempre um olhar muito, muito crítico. Não é só uma questão de linguagem. Claro, tu escreves à tua maneira, falas à tua maneira, com palavras, se calhar, que 5% da população usou uma vez na sua vida. Mas isso, ok, isso é fixe. Isso traz-nos coisas novas, traz-nos novidades. Eu acho que as pessoas não têm... As pessoas, regra geral, nós não temos a atitude de parar, não temos a atitude de pensar, não temos a atitude de nos querer aprofundar. E se calhar sofremos um bocadinho com isso. Não quer dizer que tem que se deixar de fazer. Aliás, tem que se fazer. Sim, concordo. Mas no âmbito dessa comparação que falavas, eu estes dias esbarrei-me num título extremamente sugestivo e disse: olha, aqui está uma linha de conversa para fazermos uma avaliação com o Miguel. E o título era o seguinte: sobre as vantagens de estar na merda. É o título de um artigo de opinião, assinado por Ricardo Araújo Pereira e publicado a 25 de março no Jornal Expresso. Eu refiro este artigo porque, tal como o Ricardo Araújo Pereira, também nós tratamos a crise na sua amplíssima conjugação de sentidos ao longo dos mais diversos episódios do Ortostinato. No mesmo texto, o Ricardo Araújo Pereira afirma, sem querer parecer paranoico, dir-se-ia que está em curso uma conspiração. Workshops e livros de autoajuda prometem tirar-nos da merda. Amigos e familiares comunicam-nos que não gostam de nos ver na merda. A publicidade teima em fingir que a merda não existe. Parece que não se pode estar na merda sossegado. Eu estou na merda desde 1974 e é uma condição que recomendo. Ora, este podcast, desde o início, tem voz própria, não é? Não se dá a sincronismos e consonâncias dialógicas, porque assim o dito ao século. Este podcast não imita. De resto, eu julgo que Ricardo Araújo Pereira também não. Julgo não. Daquilo que vou lendo é uma certeza. Dissemos nós há meses, precisamente, é, muito provavelmente, via crise que o entendimento, a oportunidade de transformação se manifesta e nos convoca. De resto, a crise, qualquer que ela seja, deve ser tida como o maior dos espelhos, cru a mostrar a carne, a ossatura, a medula, um espelho de uma franqueza avassaladora, dolorosa, árdua e ímpar oportunidade de silêncio, escuta e metamorfose. Nenhuma crise é passível de respostas imediatas, simples. Talvez nem sequer seja a resposta à via primeira, senão a interrogação. Nenhuma crise se transforma com ópios, ódios, escusas e acusações. Ela é a oportunidade habitável, via de transformação. Digo isto, e comparando, porque falámos precisamente da mesma coisa, com as mesmas linhas, a mesma agulha, mas fizemos uma postura muito diferente, não é? Certo. Ou seja, diz-me tu o que é que tu pensas, para alcançarmos os ouvintes
que os precisamos, não é? Em vez de crise, nós devíamos ter dito merda. Em vez de ferida, devíamos ter dito dói-dói. Não sei, em vez de mentira, lapso. Será que é este o caminho de simplificar, não é? Teremos de colocar mais fogos de artifício, polir a linguagem, despila, ser mais imediatos, como falavas, e omnipresentes, olhar só o agora, porque é um facto, todos os nossos... E chegamos, de facto, houve quem nos dissesse, apesar de serem pouquíssimos os ouvintes, vocês falam sempre de coisas que já aconteceram. Sempre a falar de coisas de, quer dizer, de 1960, 1930... Pois, isso aconteceu, podemos avaliar isso que aconteceu, podemos pensar isso. Não o agora, até que no último episódio, ou nos últimos episódios, pronto, muito bem, vamos lá ao agora, também o fizemos, não é? Mas sempre recorrendo a fontes antigas e a um espaço antigo. No fundo, era aquilo que eu te perguntava, não é? Será que somos nós que estamos a utilizar como falavas, um léxico muito amplo, cumprimos uma construção frásica longa, onde não habitam apenas predicado e sujeito, quando não somente uma interjeição, não é? Ou, por outro lado, em que medida é que esta questão da disponibilidade da escuta diante do complexo, se assim se pode dizer, em que medida é que isto é também contíguo à música, aos outros objetos, aos outros territórios de arte, quais são os instrumentos de resistência ou quais são os instrumentos de combate? Porque dizias há pouco, é preciso que se continue a fazer, não é? Pois, evidentemente. Eu dou por mim a pensar também qual é o nosso intento. Que quem nos ouça já nos compreenda ou que quem ainda não nos compreenda nos ouça. E eu acho que esta segunda parte pode ser mais interessante, não é? Fazer com que quem está aqui nesta fronteira entre eu queria algo mais denso, mais profundo, queria algo mais interpelativo, queria ouvir uma música diferente, pode ser uma conquista muito melhor do que os intelectuais que tens no país. Eventualmente possa ser necessário que precisemos de vasos comunicantes com algum desse público. Sei lá, vou dar alguns exemplos simples. Agora estamos em Felgueiras a criar uma programação relativamente sustentada de intervenção local, com música clássica, música clássica, com alguns agrupamentos, diferentes formações instrumentais, mas é preciso dizê-lo, fora as bandas filarmónicas, aquele concelho é um concelho que vive de indústria, que vive do calçado. As pessoas são trabalhadoras de sol a sol. Trabalhei lá há alguns anos, e isso sente-se. Não são as pessoas que frequentam, regra geral, o mundo artístico, embora haja o teatro, agora tínhamos uma escola de música, e esta aventura é uma conquista de público, e eventualmente até podemos desenvolver a questão mais à frente. Evidentemente que eu não posso simplesmente pegar numa obra completamente desconhecida e inacessível às pessoas que nunca a ouviram, simplesmente ouçam. Claro. Evidentemente que eu também não vou fazer a papinha toda, senão estava ali a falar a maior parte do concerto que a própria música. Mas aquele equilíbrio, aquela dose certa de deixar o vislumbre, olhem, isto pode ser isto, pode representar esta ideia, pode remeter a esta época, pode provocar esta sensação, pode nos interpelar desta maneira, mas vocês é que decidem. Abrir uma pequena janela a quem não tem ferramentas para abrir. E deixar a fruição. Pronto. Não estamos à espera de fazer daquelas pessoas músicos, mas queremos que elas se tornem frequentadoras, e só podem tornar-se frequentadoras se a música para elas fizer sentido e tiverem ferramentas para. Agora nós perguntamos, não haverá gente suficiente com ferramentas para nos interpretar? A outra componente que acabamos por não conseguir efetivar
da entrevista Sim. possa ajudar em muito. Sim, por curiosidade Sim. e porque há outro tipo de dinâmica. É evidente. São essas janelas que se abrem. É evidente. É. Essa proposta. Miguel, um dos universos que foi povoando o ortostinato, se não mesmo o seu grande universo, foi o silêncio. Qual a importância do silêncio para ti? Ele é, para além de outras coisas, matéria para a tua criação? É nuclear? Diz-me. Olha, aí temos coisas em comum, porque eu sou bastante silencioso, no sentido efetivo da palavra. Sou relativamente calado, mas também sou um tanto quanto solitário, e preciso desse espaço de solidão para me encontrar, para rever o meu dia, para rever a minha semana, para rever o meu ano, para ouvir a música. Mas é mesmo assim um bocadinho em várias vertentes. E é curioso, quanto mais vou avançando na idade, não é que seja velho, pronto, já me dizem que não sou jovem, mas quanto mais vou avançando, mais gosto do silêncio. Sobretudo quanto mais música ouço e música toco, mais gosto do silêncio. Tu procuras espaços de silêncio? Sim. Espaço não só no sentido físico, tempo também. Sim. Lugar Sim, as coisas misturam-se. Ou seja, o facto de a gente sair e ir para o sítio silencioso é revigorante. Tu importas-te não fazer nada? Este não fazer nada, ou seja, estar apenas, respirar apenas, ficar apenas. Isso angustia-te? Ou seja, não, eu agora quero o tempo que for a olhar só. Sim, eu pratico isso. Ótimo. Pratico isso. Desculpa este ótimo como porque de facto partilhamos essa. Eu sei que sim. Eu me lembro que mesmo em criança eu sempre fui assim um bocado, pronto. Mas passava imenso tempo a olhar as nuvens. Imenso tempo. E a abstrair-me delas. Faz parte um bocadinho da minha maneira de ser e da minha maneira de estar. E pronto, também o facto de ser pianista. O pianista é um ser, regra geral, um ser bastante solitário. Estuda imensas horas sozinho. Muitas vezes tenho dificuldade em trabalhar em grupo, uma coisa que eu aprendi com o tempo, porque nós não, regra geral, como músicos, pronto, já aqui noutra dimensão, não trabalhamos tanto em grupo. Um rigor e uma disciplina própria, não é? Depois. Pronto. Mas engraçado, agora vou-te fazer outra questão, não por querer essa aproximação, mas para perceber também. Falavas nesse sentido de abstração, quando falavas de ser pequenos, olhar para as nuvens. Sim. Mas isso era numa distração ou em completa atenção? Sim, é atenção. Como é que eu ia dizer? Quando nós paramos e começamos a observar pormenores, nós começamos a observar coisas que não víamos antes. Uma coisa é olhar para as nuvens, mas se ficares 5 minutos a olhar para as nuvens, de repente começas a ver as nuances das nuvens, começas a ver a transparência das nuvens, as cores das nuvens que se calhar não tinhas visto e que lá estão, claro. O reflexo do sol. E às tantas, treinas a tua mente para estar atenta e escutar coisas que antes não escutavas. Isso falta-nos muito enquanto sociedade. Eu pergunto isso porque eu só o descobri mais tarde, muito mais tarde, quando me esbarrei num haiku de Basho, que diz mais ou menos isto, de memória, que é imóvel, contemplo a lua, e os outros pensam que sou cego. Eu quando era miúdo, né, eu ia dizer a expressão de Vila Nova de Gaia, quando eu era puto, eu ficava assim a olhar para nada, não é? Mas não era um nada, era o meu nada, um espaço. E na altura a minha mãe dizia: estás completamente distraído, tu não ouviste o que fulano disse? Ouvi, ele disse isto e isto e isto e isto e isto. Pois foi, pronto. E então começou a haver assim aquelas... Deixa eu estar, porque aquilo tinha ficado como segundo plano, mas eu ouvi sim, mas estava de facto noutro mundo.
que era uma distração, de facto, para quem queria que houvesse um primeiro plano, mas era um primeiro plano de atenção, desligado, se calhar, já do mundo, que depois leva a este tipo de conflito atual, não é? Nós depois crescemos e de facto, parecemos cegos. Ou se calhar somos mesmo cegos, que eu às vezes me questiono, muitas vezes, se não estarei cego no meu modo de ver, não é? E achar que é extraordinário. Eu posso dar outro exemplo? Sim. Estes exemplos realmente parece aqui uma conversa de quase loucos. Já na última fase dos meus estudos superiores de piano, eu cansava muito a partir de certa altura. A gente estava 4, 5, 6 horas. A certa altura eu já não podia ouvir música. Então, sobretudo também porque o ruído da escola é muito. Não é só tu que estás aí a tocar, são outros pianistas, são outros clarinetistas, são os flautistas, são os percussionistas, e tudo cansa. Mas um exercício que eu comecei a fazer a partir de determinada altura foi chegar mais cedo, antes de toda a gente, e tocar uma nota. E pôr-me a ouvir uma nota. E de repente parecia um tolinho, não sei se vou ouvir uma nota. E ficava a ouvir a nota, até ela desaparecer. Pronto. E a gente parece que volta ao início. É o som. Mas foi essa tolice, desculpa, e estou a dizer tolice porque que tu fizeste precisamente no improviso do silêncio, não é? E que eu achei extremamente delicioso, que é como uma fruta, a maturação de um som. E ele amadurece precisamente quanto mais entra dentro do silêncio. Quanto mais mudo ele vai ficando, mais maduro, quero percebê-lo ainda mais, e mais, e mais. Nós próprios somos quase como uma mão que nos leva, não é? Portanto, não vejo loucura nisso. Acho essa experiência, e como tu ias dizer, genesíaca quase, não é? Da matéria física, e não sei se era isso que ias dizer, se era por aí que ias partir, mas isso eu acho interessante. Pronto, mas lá está. Se de facto, nessa perspectiva aqui, se formos dois tolinhos, pronto, vamos estar de acordo. Isso, quando estamos sempre de acordo, também não é tão positivo. Olha, vamos virar um bocadinho as agulhas. Diz-me, da tua experiência enquanto docente, que virtudes e limitações há no exercício atual do ensino da música em Portugal? Se quiseres arriscar essa perspectiva geral. O que é que tu achas que precisa de iminente cuidado e atenção? E, por outro lado, o que é que tem brotado e merece ser referido pela qualidade e excelência? Olha, eu não vou entrar, se calhar, numa perspectiva muito técnica. Eu vou dar, assim, a minha opinião sobre a perspectiva geral do ensino da música de norte a sul, que me parece que nas últimas décadas, 20, 30, 40 anos, teve um avanço extraordinário. Isto porquê? Porque se calhar na década de 70 havia 2 conservatórios e agora temos... Agora já não sei exatamente o número, mas há uns anos atrás, há praticamente 10 anos atrás, eram mais de 120, agora se calhar deve vir a caminho das 150 escolas de música do género das que temos aqui em Faf. Tem todas o suporte do ensino articulado, ou supletivo, ou às vezes até integrado. Isso tem permitido que milhares de alunos possam ter acesso à música de uma forma relativamente intensa. Não quer dizer que milhares de alunos se possam tornar... Quer dizer, podem, mas não se vão tornar músicos. Nem esse é o objetivo. Mas isso havia de ter consequências. E nós já devíamos estar a colher mais ou menos esses frutos. Por esse lado da oferta e da possibilidade, e mesmo a nível de qualidade, porque é certo que noutros países da Europa não existe este sistema de ensino para estas idades. Não existe. E nesse sentido, parece-me que estamos bem posicionados, mas eu acho que isso, mais cedo ou mais tarde, tem que trazer consequências. Porquê? Porque fruto deste investimento, houve muitos jovens neste país, tal como eu, que acreditaram que podiam ter uma carreira musical e que estão neste momento a não tê-la. Há muitos jovens no estrangeiro porque não há espaço para eles. Ou seja, o nosso ensino da música, e voltado para a profissionalização de músicos, cresceu muito mais do que aquilo que a sociedade pode absorver. Nós não criamos público
para os nossos públicos, para os nossos músicos. Foi, sei lá, como disse, olha, agora podes ser músico, mas não vais ter ninguém que te ouça. Sim, mas será que, desculpa interromper, será que essa... É uma questão de ensino. É uma questão Pronto, porque essa amplitude, a partir do momento que há uma grande oferta e há uma grande habitação do ensino por parte das pessoas, elas próprias são público. Sim, mas não se estão a tornar público. Elas não se estão a tornar Não se estão a público. tornar público. A minha questão é um bocadinho essa, ou seja, tu há pouco falaste, eu compreendo que na parte inicial seja extremamente interessante, valiosíssimo essa oferta, seja valiosíssima essa oferta. Se fosse um político dizia-te essa descentralização do ensino, não é? Musical, mas qual é a consequência? E o que é que está a ser ensinado e como? Porque no fundo é como dizer assim, ok, nós temos bibliotecas públicas em todos os concelhos. E há concelhos que têm 2, 3, se multiplicarmos os polos ao nível das universidades e de escolas. E a frequência? E o que é que se lê? Não é? Nós temos um plano nacional de leitura, mas e então? Pois. A minha questão é um bocadinho essa, não é? Sim. Sem estar necessariamente a encontrar pontos negativos, por isso é que te coloquei também o que é que e falavas disso, se calhar há pessoas excelentes que têm nascido e não têm sido escutadas. No fundo, o que é que acontece de positivo também, com toda essa oferta, e que merece relevo, não é? Não sei. Que caminhos é que as pessoas estão a escolher? Falaste no estrangeiro, mas e mais? Pequenos ensembles, não sei. Pois não há espaço. Não há espaço e acho que eu tenho que ser criado espaço porque, como é que eu ia dizer, o mundo da escuta musical em Portugal cresceu de forma diferente do que noutros países europeus. Nós não temos uma ligação à música clássica como têm os povos da Europa Central. Para alguns desses povos, a música é parte da sua identidade. Claro. Pelo menos 3 ou 4 vezes ao ano têm que ir assistir ao concerto, senão não são alemães ou austríacos. Claro. Não são dignos de usar esse nome. Nós não temos esse sentimento aqui. Se bem que, ainda no outro dia alguém me dizia, há cerca de 100 anos atrás havia ópera todos os dias no Porto. Percebemos que agora há outro tipo de ofertas de entretenimento, vamos chamar assim, ou oferta cultural, mas nós, em Portugal, e espero que isso aconteça, e também quero contribuir para que isso aconteça, vamos fazer as coisas ao contrário, que é, nós estamos a formar músicos e agora temos que pegar nesses músicos e formar público. Fazer com que as pessoas se possam envolver na criação de cenas culturais, a nível local, sobretudo. Pelo menos eu sinto que pode haver esse chamariz de são os nossos músicos, eu vou ouvir. Às vezes pode não ser pela música, mas pelo músico nós podemos fazer chegar a água ao nosso moinho. Temos armas para fazer isso, talvez tenhamos dinheiro para fazer isso, é preciso começar a fazê-lo. E perguntas assim, estamos a falar de ensino, mas isso faz muito parte do ensino. Para que é que serve o ensino? O ensino serve para nos desenvolver enquanto sociedade. E se isso depois não tem implicação no nosso dia-a-dia cultural, é um ensino oco. Pronto, mas é essa a minha resistência. Ou seja, imagina, nós criarmos um país de poetas, mas não de leitores. Pronto, há aí qualquer coisa que não está a funcionar. Quer dizer, porque é impossível... e sublinho, é impossível tu fazeres um trabalho poético sem teres sido um leitor imenso, quer dizer, sem teres lido e lido e lido e lido, porque senão, quer dizer, o que eu pergunto é como é que nós falamos numa geração, digamos assim, numa paleta imensa de músicos, mas que não são eles mesmos público. Eu percebo o que tu dizes dessa inversão, ou seja, nós temos os músicos e agora vamos criar o público. Mas, simultaneamente, isso tem de estar a ser feito. Eu dou-te o exemplo, por exemplo, do que discutíamos com o meu professor de órgão, que está na Alemanha já há mais de uma década, e
e que me falava, sobretudo no trabalho de música sacra, disso, quer dizer, a Assembleia Alemã pega num livro que tem uma partitura, lê e canta. Não há um coro, quer dizer, se houver um coro é uma orientação que à segunda, terceira vez faz uma voz, mas depois acrescenta outra e outra, simplesmente para as pessoas não se perderem. Há uma Assembleia. Aqui as Assembleias foram raptadas por coros que necessariamente nem sequer cantam muito bem, não é? Porque não há essa formação. Ou decorei uma melodia e depois acontece como a minha avó, que dizia o sagrado nós espreme, quer dizer, não de louvo esperando, mas nós espreme. Não espreme, avó, não espreme. Porquê? Porque foi assim que eu ouvi, quer dizer, mas musicalmente isso também acontece um pouco. E a minha angústia, se é que é uma angústia, se pode dizer assim, está um bocadinho nessa situação. Quer dizer, porque é que nós não temos leitores, mas temos escritores? Porque é que nós não temos público, mas temos músicos? Bom, há qualquer coisa que não está a funcionar. Ou seja, o músico tem necessariamente de ser público. Eu não acredito que tu não tenhas uma agenda de concertos, não é? Quer dizer, não faz sentido. Como não poderia ser de outro modo, não ter os livros rabiscados e lidos e relidos. Fico nessa dúvida, não é só um fazedor como objeto fechado em si mesmo, em que não haja escuta, quer dizer, portanto não há diálogo, não sei. Sim, se calhar o ensino precisaria, não sei, eu não estou desse abanão, quer dizer, querido, como tu disseste, não podemos ser todos músicos, correto. Mas estás a trabalhar o teu modo de pensar, de ouvir e de refletir o espaço musical. E isso, não percas isso, quer dizer. Jorge Sampaio, por exemplo, falecido recentemente, digamos, porque o tempo é assim mesmo, era um ouvinte extraordinário de música. Eu vi alguns programas em que ele estava presente e dizia, ora, bolas, há professores meus que não dominam a matéria nesse sentido, quer dizer, e o homem podia-se dispensar a isso. Completamente, portanto, mas lá está, mas teve também uma formação, se não na Áustria, na Alemanha, não sei, acaba por haver esse vínculo que tu disseste já de raiz, sem estarmos aqui com nojos ao que se passa aqui, não é? Mas eu acho que nós precisamos precisamente disso, fazer com que a escola não seja um sítio onde se vai aprender, mas uma espécie de autocarro que nos leva a algum sítio. Que saia um bocadinho mais fora da sala de aula. Precisamos disso. Precisamos de educar os nossos jovens aprendizes para outras dimensões, não só do fazer, mas também do saber estar. Isso eventualmente possa ter alguma implicação. Não sou eu que vou mudar o mundo, mas acho que vai um bocadinho nesse sentido. E nós, enquanto escolas, mesmo a nível geral, não fazemos esse trabalho. Não pegamos... Hoje a aula não é estar na aula a aprender música, é ir ouvir e confrontar-nos e dialogar com quem está. Como é que são as tuas aulas? Por exemplo, falaste no improviso, vocês trabalham isso nas aulas, algum tipo de oficina, falavas há pouco naquele jogo da mala, não é? Porque tu levaste e a saca, é um pouco por aí, não é? Sentido de explotar criatividade e quase autonomia para a procura, não sei, pergunto. Sim, Bom, a minha disciplina nasceu, curiosamente, quando eu comecei a minha atividade enquanto professor, e imediatamente empurraram para mim a disciplina porque ninguém se atrevia a fazer tal coisa. E confesso que no início... Relembra-nos só, a disciplina de... Improvisação. Mesmo assim? Ok, assim mesmo. Okay. De resto, já não dou outro tipo de aulas. E no início foi extremamente difícil porque não é um ato musical que se pratique. E então os alunos estão completamente bloqueados. E curiosamente, passados alguns bons anos, já vão 8, 9... O que é que existe na escola, passado este tempo todo? E existe uma cultura ligeiramente diferente. Isto porquê? Porque os putos mais novos veem os mais velhos a fazer algo e de repente aquele algo é normal. E isso tem muita influência na hora de chegar pela primeira vez à minha aula. Ok, vamos, ok, pronto. Já não ficam com aquele bloqueio mental. Isto é uma espécie de aculturação. É isso que eu acho que, sobretudo, a escola tem um bocadinho esse papel. E as minhas aulas... Pronto, eu tenho uma maneira um bocadinho mais relaxada de estar na aula. Também tem a ver com aquilo que se faz com música, porque tem que ser um lado
puxar ao lado mais criativo do aluno e não tanto interpretativo, porque essa é a grande carga das nossas escolas de música, é a nível interpretativo. E esta disciplina vem um bocadinho balancear as coisas, e existe um pequeníssimo espaço de composição, é mais de análise, e então aqui a improvisação é um bocadinho o extravasamento criativo dos alunos, sem um rigor extremo, mas que lhes dê capacidade de se exprimirem de uma forma um bocadinho mais espontânea e não estão presos. Pronto, podíamos estar a falar um bocadinho disso. Sim, a tarde toda, claro, mas pronto, era só para dar aqui um enquadramento. Sim, bom. Olha, não entrando em lugares comuns de entrevistas, porque isto é uma conversa, não é? No fundo, nós estamos a conversar. Muitas vezes perguntam aos artistas, em curtos questionários, que música é que eles levariam para uma ilha deserta. Ora, como é evidente, toda, não é? Toda. E agora, com os dispositivos que temos, não seria assim tão difícil. Mas eu pergunto-te de outro modo. Por estes dias, que música é que te apraz resgatar? Que títulos, que compositor ou compositores colocarias numa outra arca de Noé para salvar do dilúvio do mesmo, que temos vindo a falar, e da aluvião, se calhar, desculpa-me este, que é um bocadinho acusatório, mas é um pouco esta aluvião do simplório. Certo. Olha, tendo em conta os nossos dias, e imaginando que não seja efetivamente uma ilha, mas possa ser o escritório ou o quarto de qualquer pessoa, eu sugeria não muita coisa, porque já sabemos que não há grande tempo, mas sugeria duas obras que dialogam com o ortostinato e com a atualidade. Uma delas, de um compositor alemão chamado Wolfgang Rihm, é uma obra para violino e orquestra chamado Gesungene Zeit, portanto o tempo cantado. Tem tudo a ver com silenciar, com este tema que é um bocadinho transversal a todos os episódios, e estou-me a lembrar desta obra. Ele dialoga imenso com o lado introspectivo, com o lado da procura do som, com a simplicidade, e sobretudo com a profundidade do silêncio. Eu ouço aquela música e sinto-me na profundidade do silêncio. Ela é realmente uma obra muito profunda, e poderia sugerir também a pensar na guerra que atualmente se desenvolve, não a pensar necessariamente num compositor ucraniano, mas num compositor polaco, porque os polacos se calhar entendem esta guerra como poucos, e se calhar por isso é que estão tão de braços abertos como estão. Krzysztof Penderecki. Podemos ouvir duas obras, elas são muito diferentes, mas se calhar fazem sentido hoje. Há uma Ternudia para as vítimas de Hiroshima, uma obra um bocadinho violenta, mas seria a obra que eu escolhia para dar um abanão. E podíamos ouvir também de Gorecki, a Terceira Sinfonia. Assim, para a ilha desta semana eu levava estas. Miguel, vou-te só colocar uma questão final. Como é que é fazer arte por entre a civilização do espetáculo? Como ser artista e comunicar, pensar com o outro, alcançá-lo, enfim, sem se tornar o próprio criador num produto? Como marcar presença escapando, se o quisermos, nas redes, que são, em última análise, a via de influência, mera corrente de propaganda, um oceano instável de pregões simultâneos? Como é que tu te fazes escutar através da nuvem devoradora e ruidosa, digamos assim, e cada vez mais violenta?
Olha, eu quando digo que sou relativamente silencioso, também é um bocadinho esse nível. Eu não me mexo demasiado para me fazer escutar. De vez em quando faço-me escutar. E, sobretudo, tento ser o mais genuíno possível dentro das minhas capacidades, não tanto dos meus desejos. Porque enquanto estudioso, enquanto artista, enquanto pianista, eventualmente desejaria ser mais e mais profundo, mas tendo a consciência daquilo que eu sou e das minhas limitações e de que isso também faz a minha identidade, tento aceitar isso e fazê-lo de forma mais genuína possível, sem grandes preconceitos. Se tiver que fazer uma expressão artística com linguagens que possam ser antagónicas, eu vou fazê-las se elas me forem genuínas. Não vou estar à espera do espetáculo ou das luzinhas de neon. É o que é. E eu acho que isso tem que ser um bocadinho o caminho. Nós temos, a cada dia que passa, nos aprofundar. Não querendo ser, não é questão de egoísmo, é aprofundar-nos em nós próprios. É um bocadinho descobrindo-nos por aquilo que nos rodeia e, através desse filtro, trazer alguma coisa de genuíno a quem nos escuta. Portanto, não ser mais um pregão, não é? Mas ser uma voz sólida, sem nenhum tipo de preocupação. Sim, eu acredito muito nisso. Pronto. Eu teria outra questão para te colocar, dependendo daquilo que me dissesses. E percebo agora que se calhar não tens nenhum tipo de preocupação em criar um espetáculo ou ter alguma coisa para breve. Tenho algumas coisas em mente. Tens, em nome próprio, boa. Se é que te apoquenta esta questão de ter um nome próprio, é uma coisa que de certa maneira às vezes me incomoda, parece-me assim uma espécie de muro à frente da voz. O livro de fulano, a música de fulano, e estamos sempre o nome, coisa que antigamente era completamente impensável. Nem havia sequer o conceito de direito de autor, e era anónimo, quer dizer, pouco importa quem é Shakespeare. Não é nessa grande discussão que ainda hoje nos chega, para não falar de Homero ou outros, quer dizer, mas é mais do que uma pena, o que importa? No fundo era a voz que importava chegar. Certo. E nós hoje estamos muito preocupados com esse muro lindíssimo, que andamos sempre a polir, não é? Aqui está o meu nome, mas depois cá está a esconder uma coisa que não existe, é um bocadinho misterioso, não é? Portanto, vejo que não tens essa angústia, não é? Mas dizias que tinhas algum tipo de projeto, não é? Tenho algumas composições a solo e eventualmente poderão aparecer mais lá para o final do ano. Eventualmente num espetáculo a solo ou com pouquíssimos convidados, não terá mais. Tem um bocadinho a ver com a minha linguagem mais íntima, na minha relação com o piano. E, portanto, normalmente são coisas para piano só, e eventualmente pode ter a colaboração de um ou outro amigo, mas essencialmente é porque é algo que eu ainda não mostrei. Já fui mostrando ao longo dos anos algumas facetas e são muito diversas, mas ainda não mostrei essa. Para finalizar, que improviso é que tu sugeres escutarmos neste nosso último número do Ortostinato? Ou seja, daqueles que tu criaste, o que é que nós podemos ouvir hoje, na despedida? Só pode ser um. Só pode ser um. Porque eles são muito diversos. Sim, nós podemos escutar o do número 5º, aquele de que falamos, com uma adição. Posso trazer algo mais aqui que não foi dito, a quem o escutar, não é? É um pedaço de música que pode já quase não ser música, como é que eu ia dizer? Uma espécie de ato musical que quase que cada pessoa pode fazer em casa. Pode ser um desafio, não é? Eu fiz com o piano
eu fiz com o piano. E o meu exercício foi tão simples assim. Se eu tivesse que escrever aquilo, seria uma coisa muito simples, o mais forte possível, e depois tinha que pôr um desfazamento, um alongamento de durações a partir de certa altura. Qual é o critério de nós atacarmos o próximo acorde? É ouvirmos o decaimento do som. Eu toquei desta vez e eu vou continuar a ouvir. Olha, agora já baixou um bocadinho, vou tocar outra vez. É quase como um exercício de procurar o infinito do som. E eu posso fazer isso com o piano, e foi um ato muito esquisito de surpresa quando o fiz. Sim, estava aqui a pensar, depois, às vezes para mim, a pensar um bocadinho no meu vizinho. Ele pensa assim, ele está louco, está sempre a tocar o mesmo acorde. É um exercício violento, mas é quase catártico. E sei lá, qualquer pessoa pode fazer em casa se tiver algo parecido, ou um piano, ou uma guitarra, ou um sino, ou algo que possa escutar com atenção e ouvir o continuar do som. E depois, neste continuar do som, nós vamos começar. Olha, nesta parte a corda tem uma vibração ligeiramente diferente. Nós começamos a ouvir coisas que não imaginávamos que tínhamos capacidade para ouvir. E podemos escutar isso, deixando aqui este desafio a quem nos ouvir. Muito bem. Terminamos assim o número 7 e último episódio da primeira série do podcast Horto Ostinato. Regressaremos em setembro, diferentes, com novidades, habitantes ainda da paciência e da via das dúvidas, da perseverança e da escuta, da auscultação, do silêncio e do dispor-se ao outro. Procurar compreendê-lo, procurando compreender-nos, mas dispostos ao outro sem quaisquer cálculos. Não se trata de admitir um outro eu, nem apenas um certo outro. Trata-se de estar disposto ao outro sem reservas, compreendendo e falando verdade. Sabemos que a hora cumpre uma perversa hierarquia da admissibilidade ao outro. Prova disso, por exemplo, são estes anos dolorosos e cínicos em que a uns, refugiados, deixamos morrer na soleira da nossa porta. E a outros, refugiados, vamos nós próprios buscá-los a casa. Em notícia do Expresso, assinada por Ana França e com fotografia de Tiago Miranda, datada de 28 de março deste ano, podíamos ler justamente: os exemplos de ajuda a deslocados ucranianos na Polónia têm sido elogiados por todo o mundo. O país é uma organização não governamental gigante, escrevia um ucraniano no Twitter a semana passada. Há hotéis, hospitais e casas de família a absorver vidas destruídas. E ainda bem, acrescentamos nós, ainda bem, não podia ser de outro modo. Mas assim que chegamos à fronteira polaca com a Bielorrússia, continua o artigo, revela-se outra realidade. Ao mesmo tempo, afastados por alguns quilómetros. Nas florestas frias morrem sírios, iraquianos, curdos e iemenitas ao frio e à fome. São dois mundos, um deles vedado também a jornalistas. O amor não é da ordem do nojo e da segregação. Parafraseando Rumi, nós não temos de procurar o amor antes, isso sim, de descobrir, conhecer e derrubar os muros que no nosso interior impedem a habitação desse mesmo amor. É do ódio que temos de nos livrar. E não, o ódio não une. E referindo-nos aos dias crus que nos acontecem, não é armando a guerra e atando-a num discurso conflituoso, venal e hostil que se alcança a paz. Toda e qualquer guerra é uma ferida sisífica. Prolongar a doença não é terapêutica. A cura é da ordem do combate, sim, mas via esperança e sensibilidade, via cuidado e atenção, com minúcia, não via ressentimento e ódio. Não há força crua da bala, não por meio de uma violenta e cega excisão. Se me permitem, sem tentativa de qualquer aproximação fácil e gratuita, jamais procurando enunciar soluções ou leituras enviesadas para um qualquer posicionamento perante estes dias, eu conto a história real de uma criança de Severo de Voga, hoje com 76 anos, que após um sem número de tropelias feitas a um gato, decidiu, por força de um arranhão, em fim de paciência do felino, não é? Dar-lhe a beber, goela abaixo, água a ferver. Não refletiu o gaiato que, nesse mesmo instante, se achavam ele e o bichano torturado numa sala comum, com todas as janelas e portas fechadas. Ora, gato escaldado, o único pensamento do pirralho assustado foi: tenho de lhe achar uma saída.
O gato louco e furioso precisava de uma saída, sob pena de deixar de haver sala, gato e gaiato. Quem sabe a palavra, quem sabe o silêncio, o diálogo, quem sabe a inteligência em união com o amor, dotada de bom senso e de uma gestualidade do sensível, quem sabe? E chegamos assim ao fim. E despedimos-nos com o encontro de um verso de Luís Oliveira de Andrade, conhecido como Luís Pinhatelli, com outro de Ibn al-Arabi. Regressaremos em setembro, como já dissemos. Agradecemos a todos os ouvintes que nos foram escutando ao longo deste tempo. Esperamos por vocês, mais à frente. E pedia-te, Miguel, que, agora que terminamos, e em jeito de despedida, dissesses, por favor, estes 2 versos. Não é fácil o amor. Melhor seria arrancar um braço. Pratico a religião do amor, qualquer que seja a direção em que as caravanas avancem. A religião do amor será sempre o meu credo e a minha fé. Obrigado. E até breve. De improviso. E por sugestão de José Miguel Costa, regressamos então ao improviso Continua, criado pelo próprio para o episódio número 5 deste podcast do Horto Ostinato, então intitulado A Escuta do Silêncio que Fala. Um episódio que se debruçou sobre o livro de Isidro Lamelas, Padres do Deserto, Palavras do Silêncio. Até breve.